Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso aulão de revisão em foco. E hoje vamos revisar aqui um tema que é muito cobrado aí nas provas de enfermagem, que é a legislação do exercício profissional. Essa lei aqui, gente, junto com o Código de Ética de Enfermagem, despenca em qualquer prova de concurso residência de enfermagem. Então, realmente é um tema muito importante, tá? Temos alguns artigos aqui que são figurinha carimbada em provas, então a gente precisa aprender e dominar esses conteúdos, não é decorar os artigos, tá? Eu trouxe várias estratégias aqui para vocês que a gente vai utilizando, né, no decorrer da aula para ficar mais fácil justamente de vocês conseguirem aí lembrar, memorizar desses artigos tão importantes aqui da nossa legislação do exercício profissional de enfermagem. Então, bora começar, gente? Tô abrindo o chat aqui embaixo para eu conseguir acompanhar vocês também. Oi, Thaís, boa noite. Bom, gente, vamos lá então, tá? Começando aqui a nossa aula, já vamos começar direto com uma questão aqui, tá? Assinale corretamente a lei que dispõe sobre a regulamentação do exercício profissional de enfermagem e da outras providências. Então, qual é a lei que dispõe sobre o exercício profissional da enfermagem, gente? A Ana tem que saber o número da lei? Olha aqui a prova, né? Questão, ó, de 2025, questão super recente. Então, sim, gente, infelizmente tem algumas bancas, né, que gostam de cobrar o número da lei, simplesmente isso. Então, eu recomendo que essas legislações que são realmente mais importantes, as mais cobradas, é importante vocês saberem ali o número delas, tá? Porque pode sim cair nas provas, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, legislação do nosso exercício profissional é a lei aqui, ó, 7.498 de 86. Nessa questão aqui, se você soubesse ao menos o ano, né, você já gabaritava aqui a questão, porque só em 86, né, que é o ano da publicação da nossa lei, não tem outra alternativa aqui com 86, né, mas se tivesse, você ia ter que saber de toda forma o número da lei. Então, lei 7.498 aqui é a lei do nosso exercício profissional de enfermagem, gabarito aqui, letra A, tá? Então, gente, o que dispõe a nossa lei, tá? Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e da outras providências. A lei, gente, ela organiza a enfermagem em 4 categorias profissionais. Então, pode ser que lá na prova tenha assim para você. As categorias de enfermagem é enfermeiro e técnico de enfermagem apenas. Não é, tá errado. Por quê? Porque a gente também tem o auxiliar de enfermagem e também temos aqui a parteira, tá? E aqui, ó, nos primeiros artigos da nossa lei, ela traz o seguinte, que é livre o exercício de enfermagem em todo o território nacional, tá? A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas aqui, ó, no Corém, com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Então, o que quer dizer esse artigo, gente? Que a enfermagem, ela só pode ser exercida por profissionais que tenham ali, né, habilitação para isso. Então, que tenha ali o registro profissional lá no Corém, com jurisdição na área onde ocorre o exercício. O que significa essa parte aqui? Significa que, se eu sou enfermeira e eu atuo aqui no estado de São Paulo, o meu Corém tem que ser de São Paulo. Jurisdição na área onde ocorre o exercício. O meu exercício profissional ocorre aqui no estado de São Paulo. Então, o meu Corém tem que ser de São Paulo. Vamos supor que eu mudo lá para Bahia. Eu posso chegar lá na Bahia, ser contratada por um hospital e começar a trabalhar ali sem ter o Corém daquele estado? Não posso, tá? Eu não posso, com o meu Corém aqui de São Paulo, ir trabalhar em outro estado. Eu tenho que chegar lá no outro estado e tirar o meu Corém daquele estado, certo, gente?
E também, ó, aqui, parágrafo único do artigo 2, a legislação deixa claro pra gente que a enfermagem, ela é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem e pela parteira, respeitando os respectivos graus aqui de habilitação, tá? Então, temos essas 4 categorias de profissionais dentro da enfermagem: o enfermeiro, o técnico, o auxiliar de enfermagem e também a parteira, tá? Questão 2. De acordo com a lei do exercício profissional de enfermagem, a enfermagem ela é exercida privativamente pelos profissionais abaixo elencados. No entanto, um dos profissionais abaixo descrito não condiz com a referida lei. Então, olha só, gente. Letra A, parteira. Letra B, especialista de enfermagem. Letra C, técnico de enfermagem. Letra D, auxiliar de enfermagem. E letra E, enfermeiro. Qual dessas aqui não condiz com a lei? A gente tem ali na legislação, ó, aqui no nosso parágrafo único do artigo 2, a gente tem escrito aqui na nossa legislação especialista em enfermagem. E especialista em enfermagem é uma categoria profissional de enfermagem? Não, tá? Não. Então, aqui, o nosso gabarito, letra B. Bora continuar, gente. A nossa legislação, tá? Entrando melhor aqui na lei para vocês realmente compreenderem, tá? A nossa lei, ela quer responder uma pergunta principal. Quem pode fazer o quê dentro da enfermagem, tá? Então, a lei do exercício profissional, ela veio aqui para nós, para trazer, né? Quais são as categorias de profissionais dentro da enfermagem e também, principalmente, quem pode fazer o quê dentro da enfermagem. Então, o enfermeiro, o que o enfermeiro pode fazer dentro da enfermagem? Quais são as atividades privativas do enfermeiro dentro da enfermagem? E o técnico de enfermagem? O técnico, ele pode fazer a mesma coisa que o enfermeiro? Não, não pode. Então, o que ele pode fazer? A mesma coisa são os auxiliares de enfermagem e a parteira. O que cada um desses profissionais pode fazer dentro da área aqui de enfermagem? O que está respaldado em legislação que esses profissionais podem ali fazer, tá? Então, essa é a principal pergunta da nossa legislação, tá? Então, olha só, primeira estratégia aí de prova para vocês, tá? Para vocês aí responderem as questões dessa lei do exercício profissional. Gente, tudo que envolve decisão clínica ou decisão imediata é do enfermeiro, tá? É do enfermeiro. Então, olha só, diagnósticos de enfermagem é privativo do enfermeiro. Prescrição de enfermagem, prescrição da assistência de enfermagem é privativa do enfermeiro. Planejamento de enfermagem é privativo do enfermeiro, tá? Os técnicos e auxiliares de enfermagem, eles executam realizando cuidados de enfermagem, sempre sob supervisão do enfermeiro, tá? Então, lembrem-se, envolveu decisão clínica, é um diagnóstico, é uma prescrição, é um planejamento, é privativo do enfermeiro, tá? Temos outras atribuições privativas também que a gente já vai ver aqui, tá? Então, olha só. Aqui, temos na legislação o seguinte item. São atividades privativas do enfermeiro. Direção do órgão de enfermagem, integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública e privada e chefia de serviço e de unidade de enfermagem. Olha só, gente. Chefia de serviço e de unidade de enfermagem. Eu vejo muitas questões colocando, né? E chefia de serviço e de unidade de nutrição, de medicina, de fisioterapia. Então, coloca outra profissão aqui, ó, pra te confundir na hora da prova. Então, cuidem, gente, cuidem, tá? Porque em muitas questões de leis, né, a gente vê ali sendo cobrado a literalidade da lei. Um copia e cola, e aí a banca vai lá e muda uma palavrinha
que faz toda a diferença e que talvez, se você ler a questão com bastante pressa, você vai lendo, nossa, tá certo, beleza, correto. E aí, você não leu bem o finalzinho, sabe? A última palavra poderia mudar tudo e você passou batido ali. Então, tomem muito cuidado na hora que vocês forem aí responder as questões de legislações, porque uma palavrinha muda tudo, tá? Continuando, outra atividade aqui privativa do enfermeiro, gente, organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras aqui desse serviço. Então, direção dos serviços de enfermagem é privativo do enfermeiro. Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem também é privativo do enfermeiro, tá? Agora, as partes aqui privativas mais cobradas nas provas, tá? Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem, privativo do enfermeiro. Aqui também já vi muitas bancas mudarem, ó, matéria de enfermagem, eles colocam lá, matéria de medicina, matéria de fisioterapia. Cuidado! Consulta de enfermagem. Gente, quem pode realizar a consulta de enfermagem é só o enfermeiro. É atividade privativa do enfermeiro, tá? Ana, mas e lá dentro do processo de enfermagem? O técnico não participa? Sim, o técnico participa do processo de enfermagem, mas dentro do processo de enfermagem, temos também atribuições que são específicas do enfermeiro, como o diagnóstico e a prescrição, né? O planejamento ali da assistência, que também a resolução do processo de enfermagem deixa claro para nós que são atividades privativas do enfermeiro, tá? Então, aqui a consulta de enfermagem é privativo do enfermeiro, tá? Prescrição da assistência de enfermagem, então quem pode prescrever cuidados de enfermagem? O técnico pode prescrever cuidados de enfermagem? Não! O técnico vai executar os cuidados, sob supervisão do enfermeiro. Quem que faz a prescrição dos cuidados de enfermagem? É o enfermeiro, tá? E aqui também temos que cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida é privativo do enfermeiro. Lembrem-se, paciente grave com risco de vida, isso daqui vai exigir o quê, gente? O que vai exigir de você para você estar ali prestando um cuidado para um paciente em estado grave com risco de vida? Vai exigir de você decisões clínicas imediatas. Decisões clínicas que só você, enfermeiro, pode tomar. Então, é atividade privativa do enfermeiro. E aqui, gente, como vocês viram aqui, né, eu trouxe esse mnemônico aqui para ajudar vocês, tá, na hora de responder questões aqui de atividades privativas do enfermeiro. Então, vocês podem utilizar esse mnemônico aqui, ó, poder, tá? Poder. Quem pode fazer mais coisas dentro do âmbito aqui da enfermagem? É o profissional enfermeiro, que vai ter ali mais atribuições que ele tem que os outros profissionais da enfermagem não têm. Por quê? Porque ele, o enfermeiro, é o profissional formado ali de nível superior, tá? Então, aqui, ó, o mnemônico poder, ele vai ter aqui cada palavrinha, né, trazendo cada letra aqui da palavra poder, trazendo uma outra palavra que vai remeter uma atividade privativa do enfermeiro. Então, P de planejamento, olha aqui, ó, planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem, privativa do enfermeiro. Organização, ó, O de organização. Organização e direção, ó, o D de direção. Organização e direção dos serviços de enfermagem, privativo do enfermeiro. E de execução. Execução do quê, gente? Da consulta de enfermagem e da prescrição da assistência de enfermagem, privativo do enfermeiro. E R de responsabilidades por pacientes graves, tá? Então, um mnemônico aí para você que precisa aí memorizar de forma mais facilitada as atividades privativas, tá? Você pode copiar esse mnemônico aí no post-it, colar na tua parede, e aí você vai vendo sempre, né? E isso vai te remeter aqui às atividades que são privativas do enfermeiro. Certo, gente? Continuando então, vamos lá para mais uma questão.
De acordo com a Lei 7.498 de 1986, que regulamenta o exercício da enfermagem no Brasil, a alternativa que descreve uma atribuição privativa do enfermeiro é... Então, veja bem, nessa questão, estamos procurando uma atividade que é privativa do enfermeiro. A atividade que é privativa do enfermeiro, os outros profissionais da enfermagem não podem realizar. O que é privativo do enfermeiro é só o enfermeiro. Técnico não pode, auxiliar não pode, parteira não pode. É só do enfermeiro, tá? Então, vamos lá. Letra A. Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente. Olha só, gente, cuidados de higiene, cuidados de conforto. Só o enfermeiro pode realizar esses cuidados? O técnico também não realiza cuidados de higiene? O auxiliar de enfermagem também não realiza esses cuidados? Então, aqui, letra A não é privativo do enfermeiro. Letra B. Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. Só o enfermeiro que pode descrever ali, ou observar, ou reconhecer que aquele paciente ali, por exemplo, está com febre? O técnico não pode fazer isso? O técnico pode fazer isso. O técnico auxiliar de enfermagem pode reconhecer, descrever sinais e sintomas. Então, letra B também não é privativo do enfermeiro. Agora, olha só, aqui a letra C. Realizar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Paciente grave com risco de vida, eu tenho que, decisão clínica de forma imediata. Quem que toma decisão clínica sobre o paciente grave com risco de vida? É o enfermeiro. É o enfermeiro. Então, aqui não é nem o técnico, nem o auxiliar, né? É o enfermeiro, tá? Então, letra C é uma atividade privativa do enfermeiro. E ali na letra D, participar da orientação e da supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Essa aqui, gente, é só o enfermeiro que pode fazer? Supervisionar o trabalho de enfermagem em grau auxiliar, o técnico também pode fazer. Tá? Isso aqui também é atividade do técnico de enfermagem. Então, não é privativo do enfermeiro. Supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, tá? Quem pode supervisionar o auxiliar de enfermagem? O técnico pode supervisionar. E o enfermeiro também pode, tá? Então, isso daqui é atividade também do técnico, tá? Então, ficamos aí, com o gabarito da nossa questão. Letra C, tá? Letra C. Bora para mais uma, gente. Bora lá. Aliás, mais uma questão agora não. Agora vamos ver aqui as atividades dos outros profissionais de enfermagem e depois a gente vai fazer mais questão, tá? Então aqui, eu trouxe para vocês exatamente o que diz lá a nossa lei, tá? Então lá na nossa lei, a gente tem lá no artigo 12... quais são as atividades que o técnico de enfermagem exerce e no artigo 13, as atividades que o auxiliar de enfermagem exerce, tá? Depois, a gente tem também, além da lei do exercício profissional, a gente tem o decreto que regulamenta essa lei. E lá no decreto, tá? Lá no decreto, a gente vai ter as atribuições dos técnicos e dos auxiliares de forma ainda mais completa. Então, se você quer também aí fazer essa revisão, né? Já pega o nosso decreto lá que regulamenta essa lei do exercício profissional para você dar essa complementada, tá? Mas, o que a nossa lei traz? Que o técnico de enfermagem, ele vai participar da programação da assistência de enfermagem, ele vai executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, tá? Então, o que é privativo do enfermeiro, o técnico não vai executar. Mas as outras ações assistenciais que não são privativas do enfermeiro, ele vai executar. Ele vai também participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. Olha o que a gente acabou de ver na nossa questão, que o técnico, ele pode fazer supervisão aqui dos auxiliares de enfermagem, tá na lei, tá? E também aqui participar da equipe de saúde. Agora, as atividades do auxiliar de enfermagem. Ele vai aqui observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, executar ações de tratamento simples, prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e participar da equipe de saúde. Certo, gente? Então, olha só agora a nossa questão. O artigo 12 da Lei 7.498 de 86 estabelece que o técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio
envolvendo aqui a orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar. E ainda a participação no planejamento da assistência de enfermagem, tá? São consideradas atribuições do técnico de enfermagem, exceto. Então, qual alternativa não é uma atribuição do técnico de enfermagem, tá? Então, olha só, letra A, prescrever assistência de enfermagem. Prescrever assistência de enfermagem. Quem que pode prescrever cuidados de enfermagem, como a gente falou anteriormente? É o técnico que pode prescrever, gente, os cuidados de enfermagem? Mandem aí no chat. Não é. Quem que prescreve cuidados de enfermagem é só o enfermeiro. É uma atividade privativa do enfermeiro, tá ali na lei. Olha lá. Olha aqui, ó. Prescrição da assistência de enfermagem. Privativo do enfermeiro. Então, aqui na letra A, na questão 4, letra A, prescrever assistência de enfermagem não é atribuição do técnico de enfermagem. Então, é o nosso exceto, né? É o nosso exceto, tá? Vamos lá ver as outras alternativas, tá? Participar da programação da assistência de enfermagem, aqui o técnico pode, né, participar. Executar ações assistenciais de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro, exatamente o que está na lei. E participar de orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar, exatamente o que está na lei também, tá? Então, questão 4, aqui o nosso gabarito é a letra A, tá? Letra A. Mais uma questão, vamos para a nossa questão 5. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei 7.498, de 86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem no Brasil. Então, vamos lá, gente. A alternativa letra A. É privativa ao enfermeiro a realização de partos com distócia? Enfermeiro pode realizar parto com distócia, gente? Mandem aí no chat. Pode ou não pode? Enfermeiro pode ou não pode realizar parto com distócia? Vamos lá para a letra B enquanto vocês mandam aí no chat. A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro e pelo técnico de enfermagem, respeitados aqui o grau de habilitação. Gente, não tá faltando profissional aqui? Tá faltando, né? A enfermagem é exercida por quem? Pelo enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira, tá? Então, aqui, essa alternativa tá incompleta. Letra C. É privativo do enfermeiro a organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadores desses serviços? Letra D. É privativo do enfermeiro participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar? Só o enfermeiro que vai supervisionar aqui o auxiliar de enfermagem? O técnico também auxilia, né? Aliás, supervisiona. A gente acabou de ver isso. Letra E. A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas aqui no Corém, em qualquer área de jurisdição. Em qualquer área de jurisdição, gente. Eu, Ana, sou enfermeira, trabalho no estado de São Paulo, tenho Corém de São Paulo. Passei no concurso lá no Rio Grande do Sul. Para eu ir lá assumir esse concurso, eu posso ir lá assumir esse concurso com o meu Corém de São Paulo? Em qualquer área de jurisdição? Não. Para assumir esse concurso, eu vou lá no Rio Grande do Sul e vou tirar o meu Corém lá do Rio Grande do Sul, porque daí agora eu vou trabalhar lá naquele estado, né? Então, gente, aqui, tá? Nessa questão, o nosso gabarito é a letra C, que é a única correta, tá? Aqui a letra E não é qualquer área de jurisdição, é na área onde ocorre o exercício. Isso tá bem claro na nossa lei, tá? Aqui faltou o auxiliar de enfermagem e a parteira, como eu falei pra vocês, né? Aqui, ó, privativo do enfermeiro, orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar não é atividade privativa do enfermeiro, porque o técnico também realiza isso daqui, tá? E aqui na letra A, ó, que eu falei pra vocês, né?
se o enfermeiro pode realizar parto com distócia, e não pode, tá? Não pode, tá? Nem a parteira. A parteira só realiza o parto normal. Se for parto com distócia, precisa da assistência médica, tá? Então, como integrante da equipe de enfermagem, o enfermeiro ele pode prestar assistência à parturiente ao parto normal, mas o enfermeiro não vai realizar parto com distócia. Certo, gente? Continuando. Olha só. Agora, a gente viu aí quais são as atividades privativas do enfermeiro, certo? Só que lá na nossa lei, ela traz também para nós as atividades do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. E muitas pessoas confundem o que é a atividade do enfermeiro privativa e o que é a atividade do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. Então, o que significa essas atividades aqui como integrante da equipe de saúde? O que significa? Mandem aí no chat quem sabe o que significa. Significa, gente, que o enfermeiro, tá? Ele não executa essa atividade de forma exclusiva ou autônoma. Então, há atividades de enfermagem como integrante da equipe de saúde, o enfermeiro não vai executar de forma exclusiva, somente ele, entendeu? Ele vai atuar, ele vai realizar aquelas atividades ali em conjunto com outros profissionais da equipe e outros profissionais também multiprofissionais que trabalham ali em conjunto. Então, ele vai executar essas atividades como integrante da equipe. Qual equipe? Equipe de enfermagem e também equipe multi, tá? Então, a ação, ela é compartilhada dentro da equipe de saúde. Então, todas as atividades que são do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, significa que não é exclusiva dele. Significa que ele vai realizar as atividades de forma compartilhada dentro da equipe de saúde, tá? E quais são, então, essas atividades do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, tá? Participar no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde. De saúde, vejam, não é programação de enfermagem, é de saúde, tá? Então, o enfermeiro participa, junto com os outros profissionais também. Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde, tá? Prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição. Então, como integrante da equipe de saúde, o enfermeiro pode prescrever medicamentos, desde que esses medicamentos estejam ali estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, tá? Então, ali, na instituição que você atua, tem que ter ali um protocolo, um programa, né, que respalda essa prescrição, tá? E aí, gente, por que tá aqui a prescrição de medicamentos como integrante da equipe de saúde? Porque tem outros profissionais da equipe de saúde que também realizam prescrição de medicamentos, né? O médico, tá? Aqui, o técnico de enfermagem não pode realizar prescrição de medicamentos, só o enfermeiro. Só que dentro da equipe de saúde, o médico também realiza, tá? Participar em projetos de construção ou reformas de unidades de internação. Então, o enfermeiro participa aqui como integrante da equipe de saúde. Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral. Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aí à clientela durante a assistência de enfermagem. Assistência de enfermagem à gestante, parturiente puérpera. Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto. Ó aqui, gente, execução do parto sem distócia. Então, sem distócia, o enfermeiro, ele pode fazer o parto, tá? Educação visando aí a melhoria de saúde da população. E também aqui, ó, aos profissionais referidos no inciso 2 do artigo 6 dessa lei, né? Que é ali a parteira, tá? Também, como integrante da equipe de saúde, pode prestar assistência parturiente ao parto normal, pode realizar a identificação das distócias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico. Ah, na verdade aqui, gente, é enfermeiro obstetra, tá? E realização de episiotomia e episiorrafia e a aplicação de anestesia local quando necessária, tá? Então aqui, o enfermeiro obstetra pode realizar essas atividades.
Agora, vamos lá para mais uma questão, para a gente entender aqui uma outra parte da nossa lei, inclusive uma parte que foi aí atualizada no ano ali de 2022, 2023, tá? Então, a nossa lei, ela é de 86, mas a gente teve artigos aí sendo introduzidos na nossa legislação nos últimos anos, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês também. Olha só, o artigo 15 da Lei 7.498 de 86 traz o piso salarial nacional dos enfermeiros. Importante conquista para a categoria e parte de intensa repercussão e mobilização social. Sobre o que é disposto nessa lei, assinale a alternativa correta. Aí aqui, gente, letra A, tá? Olha só, aqui na letra A tá escrito assim, que o piso será de 4.700 para o enfermeiro. Técnicos de enfermagem correspondendo a 70% deste montante e auxiliares de enfermagem correspondendo a 50% do valor. Na letra B, o piso será de 4.700 para o enfermeiro, técnicos correspondendo aqui a 70% e auxiliar correspondendo a 60%. Na letra C, temos o piso de 4.750, técnicos correspondendo a 80% desse valor e auxiliares a 50% do valor. E na letra D, o piso será de 4.750, técnicos correspondendo a 70% desse valor e auxiliares 50% desse valor. E aí aqui, gente, vocês têm que saber, né? Tem que saber o valor do piso, tem que saber aí o percentual que vai ser de acordo para o técnico de enfermagem e o percentual que vai ser de acordo aqui para o auxiliar, tá? E aí lá na nossa legislação, no artigo 15, a gente tem o seguinte, que o piso salarial nacional dos enfermeiros será de R$ 4.750 mensais, sendo que 70% desse valor vai ser o piso do técnico de enfermagem e 50% desse valor deve ser o piso para o auxiliar de enfermagem e para a parteira, tá? Então, nessa questão, a gente precisava saber o valor do piso de enfermagem e o percentual referido aqui dos técnicos e o percentual referido dos auxiliares de enfermagem, tá? Então, aqui, ó, nosso gabarito dessa questão é letra D, que é a única correta. O piso de 4.750, técnicos de enfermagem correspondendo a 70% e auxiliares correspondendo a 50%, tá? As outras alternativas ou errou o valor do piso do enfermeiro ou o percentual atribuído aqui às outras categorias. Certo, gente? Dúvidas por enquanto? Estão gostando da nossa aula? Tá ficando claro para vocês aí a nossa legislação do exercício profissional? Vamos lá continuar, tá? Temos aqui mais uma questão que eu trouxe para a gente trabalhar, que também foi de uma alteração que aconteceu na nossa lei do exercício profissional, uma alteração aí em 2023, tá? Então, olha só, a lei 14.602 de 2023 altera a lei 7.498 de 86 para dispor sobre as condições de repouso dos profissionais de enfermagem durante o horário de trabalho. Essa normativa possui o objetivo aí de melhorar as condições de conforto durante o período laboral do profissional, proporcionando aí espaço de descanso apropriado. E aí a questão pergunta: são recomendações para o local de repouso dos profissionais de enfermagem de acordo com os termos desta normativa, exceto. Então, se temos exceto aqui, a gente procura a única alternativa que não traz uma recomendação para o local de conforto aí dos profissionais de enfermagem, segundo a nossa legislação, tá? Então, vamos lá analisar as alternativas. Letra A, ser dotado de conforto térmico e acústico. Letra B, ser arejado e provido de mobiliário adequado. Letra C, ser destinado especificamente aos profissionais de enfermagem. E letra D, ter área útil de 2 metros quadrados, independentemente da quantidade de profissionais em serviço. Então, qual é a que está errada, gente? Qual que não é uma recomendação para o local de repouso? Vamos lá ver quais são aí as recomendações da nossa lei? Olha só, aqui temos o artigo 15e, tá? As instituições de saúde, pública ou privada,
ofertarão aos profissionais de enfermagem condições adequadas de repouso durante todo o horário de trabalho. E os locais de repouso dos profissionais de enfermagem devem, olha lá, ser destinado especificamente para o descanso dos profissionais de enfermagem. Então, sinal que a enfermagem não vai lá dividir o conforto com outros profissionais, né? Com o médico, com o nutricionista, com o fisioterapeuta, não. O repouso da enfermagem tem que ser específico para o descanso dos profissionais de enfermagem, tá? Deve também ser arejado, deve ser provido de mobiliário adequado, deve ser dotado de conforto térmico e acústico, deve ser equipado com instalações sanitárias e também ter área útil compatível com a quantidade de profissionais diariamente em serviço. Então, se eu tenho ali 50 profissionais atuando em serviço, eu não posso ter uma área de conforto de 2 metros quadrados, né, gente? Pelo amor de Deus. Não dá, né? Não dá. Então, o tamanho, a área útil do repouso, né, da área de repouso, tem que ser compatível com a quantidade de profissionais de enfermagem que estarão ali diariamente trabalhando, tá? Ana, na prática isso acontece? Pois é, não acontece. Mas deveria, né, gente? Tá na lei. Mas, infelizmente, a gente ainda hoje vê muitos lugares que nem oferecem conforto para a enfermagem. Infelizmente, isso ainda acontece, tá? Mas vocês têm que lembrar aqui para a prova o que diz a lei, tá? Então, na prova vale o que tá na lei, tá? Então, aqui, ó, na nossa questão, o gabarito é a letra D, porque não tem que ter área útil aqui de 2 metros quadrados, independente da quantidade de profissionais. Não, tá? A gente tem que ter o quê? Área útil compatível com a quantidade de profissionais em serviço. Certo, gente? Então, aqui, questão 7, gabarito letra D. Bom, gente, finalizamos a parte 1 da nossa aula, onde trabalhamos aqui os principais pontos da nossa lei do exercício profissional. Então, a gente viu aqui as categorias de profissionais que fazem parte da enfermagem, que é o enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliares de enfermagem e a porteira. A gente viu aqui as atividades que são privativas do enfermeiro. A gente viu aqui as atividades do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. A gente viu aqui também as atividades dos técnicos e dos auxiliares de enfermagem, tá? E agora a gente vai testar aí os nossos conhecimentos, de acordo com pegadinhas que caem em prova, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês, primeiramente, perguntas e vocês vão responder aí no chat para ver se vocês ficaram craques aqui com o nosso conteúdo, com a nossa lei do exercício profissional. Bora lá? Então vamos lá, ó. Primeiramente, perguntas sobre quem pode fazer. Quem pode fazer consulta de enfermagem? Quem pode fazer consulta de enfermagem? Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, parteira. Mandem aí no chat, gente, quem pode fazer consulta de enfermagem? Enfermeiro, consulta de enfermagem é atividade privativa do enfermeiro. Bora mais uma. Quem pode fazer prescrição da assistência de enfermagem? Quem que prescreve cuidados de enfermagem? Quem que prescreve, gente? É o enfermeiro? É o enfermeiro e o técnico? É o técnico? Quem que é que faz prescrição da assistência de enfermagem? É o enfermeiro. Atividade privativa do enfermeiro, né? A gente viu isso. Bora mais uma. Quem pode fazer registros de enfermagem? Quem que pode ir lá fazer os registros de enfermagem? Ah, eu fui lá no leito do paciente, prestei cuidado tal, ou administrei medicação tal, e agora eu tenho que ir lá registrar tudo que eu fiz com esse paciente no prontuário dele. Quem que faz registros de enfermagem, gente? Isso daqui é algo que, às vezes, você tá lá na prova lendo a questão, você pensa, meu Deus, registro de enfermagem? Não, isso daqui deve ser privativo do enfermeiro. E isso é algo que pode confundir, tá? Porque registro de enfermagem, todos os profissionais de enfermagem devem fazer os registros de enfermagem, tá? Então, registro de enfermagem, anotações de enfermagem no prontuário do paciente, seja prontuário físico, seja prontuário digital,
todos os profissionais de enfermagem devem fazer, tá? Agora, responda com verdadeiro ou falso, tá? Verdadeiro ou falso. Vamos lá, gente. A enfermagem é exercida pelo enfermeiro e técnico de enfermagem. Verdadeiro ou falso? É só esses duas classes aqui da enfermagem que a gente tem? Só enfermeiro e só técnico? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Falso. Porque a lei reconhece 4 categorias: enfermeiro, técnico, auxiliar e parteira, tá? Eu acho que vocês não vão mais esquecer disso, não vão errar mais isso, né? De tanto que a gente viu nessa aula. Mais uma, gente, verdadeiro ou falso? O técnico pode prestar cuidados diretos ao paciente grave? Cuidados diretos ao paciente grave. Se o paciente está grave, eu vou precisar tomar uma decisão clínica. Quem toma a decisão clínica para o atendimento de paciente grave é o técnico ou o enfermeiro, gente. E aí? Tá falso, né? Porque quem presta cuidados direto ao paciente grave é o enfermeiro. Atividade privativa do enfermeiro, cuidados direto a pacientes graves com risco de vida, tá? Mais uma, verdadeiro ou falso? O técnico pode participar da orientação e supervisão do trabalho em grau auxiliar? O técnico pode aqui supervisionar o auxiliar de enfermagem, gente? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. O técnico pode, né? Já vimos isso daí também. Bom, gente, tivemos aí, né, os nossos quiz aqui de perguntas e respostas, tá? Pra fechar com chave de ouro aqui a nossa aula. Revisamos a nossa lei do exercício profissional, os pontos mais cobrados da nossa legislação. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado a nossa aula. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, podem deixar aqui nos comentários, tá? Depois eu vou ficar muito feliz em vir aqui e ajudar vocês, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida. E uma mensagem final que eu quero deixar para vocês aqui na nossa aula hoje é o seguinte: sonhos não se tornaram realidade só porque você sonhou. É o esforço que faz as coisas acontecerem. Então adianta você só ficar sonhando com a tua aprovação? Não adianta, né? Quem dera fosse assim, né? Ah, eu sonho, né, com isso e pronto, toma aqui, tá realizado o teu sonho. Não é assim, né, gente? Se a gente sonha, a gente precisa se esforçar, a gente precisa batalhar, a gente precisa se dedicar dia após dia em busca daquele sonho. Então, hoje você tá aqui vendo essa aula, você tá se esforçando, você tá se dedicando, você tá ali tendo compromisso com o seu sonho, compromisso com aquilo que você deseja, que é uma aprovação. Então, que bom que você tá aqui se esforçando, né? E que você possa aí se esforçar cada vez mais, porque assim eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde o seu sonho vai sim se tornar realidade. E eu espero que a gente possa comemorar aí a sua aprovação juntos. Combinado? Bom, gente, finalizamos então nossa aulinha de revisão hoje, tá? O objetivo das nossas aulas de revisão é justamente, né, fazer revisões rápidas e objetivas de temas quentes de enfermagem ou de atualizações recentes que tivemos aí na nossa área, tá? Então, logo mais, logo menos, estaremos aí com mais um aulão de revisão para vocês. Até a próxima!